O que está acontecendo na fronteira entre Colômbia e Venezuela? Por que o presidente Gustavo Petro ordenou o envio de milhares de soldados colombianos para a região de Catatumbo? Quais são os motivos por trás dessa militarização? Como o governo de Nicolás Maduro respondeu a essa movimentação, mobilizando tropas, drones e navios para patrulhar a fronteira? O que levou os Estados Unidos a enviar navios de guerra para a área? E por que Caracas vê isso como uma ameaça direta? Maduro realmente está se escondendo? Existe risco de conflito armado? Quais são as consequências para a população local? E afinal, as negociações diplomáticas entre Colômbia e Venezuela têm alguma chance de sucesso frente a esse clima de desconfiança e escalada militar? Você quer saber o que está por trás das manchetes e entender como essa crise pode afetar toda a região? Todas essas respostas você vai encontrar agora. Nos últimos meses, a fronteira entre Colômbia e Venezuela tornou-se o epicentro de uma crise internacional, marcada por decisões políticas, movimentações militares e uma tensão crescente que ameaça a estabilidade da América do Sul. Em agosto de 2025, o presidente colombiano Gustavo Petro tomou uma medida drástica. Ordenou o envio de 25 mil soldados para a região de Catatumbo, uma área estratégica e historicamente conflituosa. O objetivo oficial era combater atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e o contrabando, além de fortalecer a segurança local diante dos desafios impostos pela violência e pela presença de grupos armados irregulares. Essa decisão não veio do nada. O Catatumbo é uma das regiões mais instáveis da Colômbia, fronteiriça com o estado venezuelano de Zulia, e serve como rota para diversas operações ilegais, incluindo o narcotráfico, que afeta ambos os países. A presença reforçada do exército colombiano tem o intuito de impedir a circulação desses grupos, muitos deles ligados a facções criminosas e armadas que atuam dos dois lados da fronteira. O governo Petro argumenta que somente com uma demonstração clara de força seria possível controlar a situação e garantir a segurança dos cidadãos colombianos que vivem ali. Do outro lado da fronteira, o governo de Nicolás Maduro não ficou parado. Diante do aumento das tropas colombianas, Caracas reagiu rapidamente, mobilizando 15 mil militares venezuelanos, além de drones e navios para patrulhar a região. A retórica oficial venezuelana é de defesa nacional. Maduro acusa a Colômbia de tentar desestabilizar seu país e permitir a entrada de grupos armados colombianos em território venezuelano, o que, segundo ele, representa uma ameaça à soberania da Venezuela. Para reforçar essa narrativa, o governo venezuelano intensificou o patrulhamento, bloqueou acessos e aumentou o controle sobre a população local, especialmente nas cidades e vilarejos próximos à linha divisória. A escalada militar não parou por aí. Em meio ao aumento das tensões, os Estados Unidos entraram em cena. O governo americano, que há anos acusa Maduro de envolvimento direto com organizações de narcotráfico e corrupção, enviou navios de guerra para a região, aumentando ainda mais o clima de instabilidade. Caracas viu esse movimento como uma ameaça direta à sua soberania, interpretando a presença militar americana como parte de uma estratégia de pressão internacional e possível intervenção. Em resposta, Maduro reforçou o discurso de defesa nacional, convocando a população e as forças armadas a se prepararem para enfrentar agressões externas, enaltecendo o patriotismo e a resistência venezuelana. Mas afinal, Maduro está se escondendo atrás desse discurso? Muitos analistas políticos apontam que o presidente venezuelano utiliza a narrativa de ameaça estrangeira como forma de se fortalecer internamente, desviando a atenção dos graves problemas econômicos e sociais que afetam o país. Ao criar um ambiente de tensão e mobilização,
Maduro busca unir a população em torno de sua liderança, justificando medidas autoritárias e o fortalecimento do aparato militar. Essa estratégia, embora eficaz para consolidar poder, traz riscos reais de escalada do conflito e deterioração das relações bilaterais. E o que está acontecendo com as pessoas que vivem na região? A militarização da fronteira impacta profundamente a vida dos moradores locais, que enfrentam diariamente desafios como o medo, a insegurança e a instabilidade econômica. Muitos deles dependem do comércio transfronteiriço e agora veem suas rotinas interrompidas por bloqueios e patrulhas constantes. Além disso, o aumento do efetivo militar pode gerar confrontos com grupos armados, colocando em risco a integridade física dos civis. O clima é de incerteza, com relatos de deslocamento forçado e dificuldades para acessar serviços básicos. Em meio a esse cenário, esforços diplomáticos tentam, ainda que timidamente, conter a escalada da violência. Em janeiro de 2025, os governos da Colômbia e Venezuela anunciaram um plano conjunto para combater o tráfico de drogas e melhorar a segurança na fronteira, incluindo reuniões entre os ministros da defesa dos dois países. A iniciativa foi vista como um passo importante, mas sua eficácia permanece incerta diante do histórico de desconfiança e rivalidade. Os avanços são lentos e muitas vezes sabotados por interesses internos e externos, tornando difícil prever se haverá uma solução pacífica para o impasse. A crise na fronteira entre Colômbia e Venezuela é, portanto, multifacetada. De um lado, há questões históricas de violência e presença de grupos armados que desafiam a autoridade estatal. De outro, interesses geopolíticos que envolvem potências como os Estados Unidos, dispostos a pressionar o governo Maduro por motivos estratégicos e políticos. Nesse contexto, as decisões de Petro e Maduro refletem não apenas preocupações com a segurança, mas também estratégias de poder e sobrevivência política. O envio de tropas colombianas para Catatumbo representa uma resposta direta ao aumento da criminalidade e da influência de grupos ilegais, mas também pode ser interpretado como uma provocação ao governo venezuelano, que há anos acusa Bogotá de colaborar com opositores e conspiradores. A mobilização militar venezuelana, por sua vez, busca proteger o território e enviar um sinal claro de resistência, ao mesmo tempo em que reforça a imagem de Maduro como líder capaz de enfrentar ameaças externas. A presença de navios americanos adiciona uma camada extra de tensão ao quadro, pois sugere a possibilidade de envolvimento internacional em um conflito regional. Para muitos especialistas, esse movimento pode ser visto como uma tentativa de intimidar Maduro e enfraquecer sua posição, mas também tem o potencial de aumentar o risco de confrontos e desestabilizar ainda mais a região. No plano diplomático, a situação é delicada. As reuniões entre representantes dos dois países mostram uma disposição para o diálogo, mas os avanços são limitados pela falta de confiança e pela pressão de setores militares e políticos que preferem a confrontação à negociação. O plano conjunto para combater o tráfico de drogas é um exemplo de como interesses comuns podem ser explorados, mas exige compromisso real e transparência para se tornar efetivo. O futuro da fronteira entre Colômbia e Venezuela depende, portanto, da capacidade dos líderes de superar rivalidades históricas e construir pontes de cooperação. Enquanto Petro reforça a presença militar na região, Maduro insiste no discurso de defesa nacional e os Estados Unidos mantêm sua postura de pressão. A população local continua a sofrer os efeitos da instabilidade e do medo. Essa crise é um retrato das complexas relações internacionais na América do Sul, onde interesses políticos, econômicos e estratégicos se misturam e criam desafios difíceis de superar. Para entender o que está realmente em jogo,
É preciso olhar além das manchetes e analisar os movimentos dos principais atores envolvidos. No fim das contas, a pergunta que fica é: haverá uma saída diplomática para a crise ou o caminho será o da confrontação militar? Petro conseguirá garantir a segurança da fronteira sem provocar um conflito maior? Maduro manterá seu controle interno diante das pressões externas e internas? E qual será o papel dos Estados Unidos nesse tabuleiro geopolítico? Essas são perguntas que ainda não têm respostas definitivas. Mas uma coisa é certa: os próximos meses serão decisivos para o futuro da região. E cada decisão tomada pelos governos envolvidos terá impacto direto na vida de milhões de pessoas. Se você quer acompanhar todos os desdobramentos dessa crise, entender os motivos por trás das movimentações militares e diplomáticas e saber como tudo isso pode influenciar o cenário internacional, continue atento. As respostas para essas questões fundamentais estão aqui, e você pode acompanhar cada novo capítulo dessa história que está sendo escrita na fronteira entre Colômbia e Venezuela.